Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo sobre PyTorch. Esse é o segundo vídeo. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o que é um escalar, o que é um vetor, uma matriz e daí sim um tensor. E hoje a gente vai começar a trabalhar com algumas operações com tensores. Então fica aí que a gente já vai começar. No vídeo anterior, recebi comentários falando pra gente ir logo para redes neurais, esse tipo de coisa, e eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque, como eu comentei com vocês anteriormente, o PyTorch é muito mão na massa. Diferente, por exemplo, do TensorFlow, que às vezes com 2, 3 linhas de código a gente consegue criar rede neural, compilar e treinar ela, aqui no PyTorch a gente vai ter que fazer tudo muito manualmente. Essa é uma das desvantagens, mas a vantagem é que, como a gente está fazendo tudo, a gente tem controle de toda a informação que entra na rede, que sai da rede, a informação que passa por cada neurônio. Então, toda essa informação fica na nossa mão para a gente poder pegar e fazer o que quiser com ela. Então, o PyTorch é muito mais versátil. Só que daí é o seguinte, para fazer tudo isso, a gente precisa de um conhecimento um pouco mais profundo. Então, por isso que eu vou um pouquinho mais passo a passo aqui, até a gente chegar em redes neurais, e vou falar um pouquinho hoje sobre operações com tensores, que é o tipo de coisa que a gente vai usar bastante. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos começar aqui. Vou criar um subtópico. Eu vou chamar de 0 e 1. Então a gente vai falar de tensores que só tem 0 e tensores que só tem 1. Isso daqui é bem útil também. Nesse caso, vocês vão ver que é bem parecido com o NumPy. Posso vir aqui, por exemplo, e colocar um torch.zeros e colocar aqui 5, por exemplo. Tá, detalhe. Eu comecei aqui outro dia, eu deveria ter vindo aqui em cima e rodado isso daqui antes, certo? Então agora eu vou importar o Torch e o NumPy, que é o que a gente está usando, e se eu rodar aqui agora é para dar tudo certo. Beleza, aqui eu tenho um tensor com 5 zeros. Simples, né? Se eu vier aqui, a gente pode usar as mesmas coisas que a gente usou no vídeo anterior. Ponto shape, por exemplo. Então eu vou ter 5 elementos aqui dentro. Posso usar o NGen. Eu tenho uma única dimensão e assim por diante, tá? Então isso aqui eu não vou repetir muito porque eu falei bastante no vídeo passado. Aqui dentro eu posso colocar também as dimensões. Como eu coloquei só os 5, ele já sabe que são 5 elementos, mas eu posso colocar, por exemplo, 3 por 3. E daí ele vai me retornar uma matriz 3x3, preenchida com zeros. Quando a gente está trabalhando com imagem, isso daqui é bem útil, porque a gente pode criar uma matriz com zeros, que é como se fosse uma imagem, acho que eu comentei isso, e depois ir preenchendo essa matriz de acordo com alguma operação que a gente queira. Por exemplo, pegar uma imagem e trabalhar ela e depois ir preenchendo esse vetor que tem zeros. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, .shape, .ngin. Então, se você ainda não está muito confiante, você pode ir repetindo esses procedimentos. Vocês vão ver que aqui, o que eu tenho aqui dentro é um float. Uma coisa que eu vou falar mais à frente também, provavelmente em outros vídeos, é sobre o data type. Isso aqui é muito importante no PyTorch. A gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar dtype igual, vamos colocar torch.int. E agora eu tenho um tensor com inteiros. Se isso aqui fosse uma imagem que vai de 0 a 255, por exemplo, como eu comentei, eu poderia colocar como inteiros, tá? Então, a tipagem eu posso usar aqui direto do Torch. Eu posso colocar int, poderia colocar, por exemplo, float32, que eu acho que é o padrão do PyTorch, e assim por diante, tá? O data type é bem importante. Nesse caso aqui, eu vou deixar sem, vamos deixar do jeito que ele cria mesmo. Mas mais para frente eu vou ter que dizer os data types de determinados tensores. E se eu quiser um vetor com 1 ao invés de 0, que também é uma coisa comum, é só vir aqui e torch.ones e vai ser a mesma coisa, por exemplo, 3x3. Com relação aos data types, também é a mesma coisa, tá? Eu posso usar a mesma operação aqui dentro. Algumas coisas eu vou um pouquinho mais rápido para tentar deixar o vídeo um pouco mais dinâmico e menos maçante, tá? Mas eu vou ficar sempre de olho nos comentários e vendo o que vocês acham. Eu poderia criar, por exemplo, uma imagem a partir de uma matriz, né? Como eu falei, uma matriz, a gente pode encarar uma imagem como sendo uma matriz. Eu vou criar assim, ó, a imagem. Eu vou usar torch.randint. Isso daqui eu vou comentar em vídeos posteriores também, que é o tipo de coisa que a gente usa direto, é usar números aleatórios. Aqui esse rand é de random e o int é de inteiros. Eu vou criar com números inteiros, vou começar do valor mais baixo sendo 0, o valor mais alto 255, por exemplo. Posso colocar o size. Size é igual. O size é como se fosse o shape desse vetor. Eu posso colocar, por exemplo,
640 por 480, que é mais ou menos o formato de uma imagem de baixa definição. E poderia colocar 3 aqui para simbolizar os canais, lembram? Se eu tenho RGB, por exemplo, eu vou ter um canal pro vermelho, pro verde, pro azul. Isso daqui então seria uma imagem colorida. Vamos dar um Enter. A gente pode inclusive tentar ver isso daqui como sendo uma imagem. Vai provavelmente ficar só ruído, porque eu estou pegando números aleatórios. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá em cima. Ó, vou voltar aqui na primeira linha para ficar organizado, tá? Vou dar um import CV2. Esse daqui é o OpenCV, é uma biblioteca muito utilizada para imagens. E aqui eu vou precisar importar também o seguinte, vou colocar aqui, ó, from google.colab. Ver se ele vai preencher. .patches import cv2 imshow. Tá, isso aqui que eu vou usar para o Google Colab conseguir mostrar para mim na tela a imagem. Isso aqui é só no Google Colab, tá? Se você está usando o Jupyter Notebook ou, enfim, algum outro IDE, não tem problema nenhum. Aí agora aqui a gente pode mostrar a imagem. Vou lá, o CV2 imshow. Vou colocar a nossa imagem e eu vou colocar um NumPy aqui, já explico. Então o que a gente tem é uma imagem, olha, naquele formato de 640 por 480. E eu tô achando que ele fez até invertido na real. Vamos ver se eu colocar 480 por 640. Enfim, aqui, como eu falei, vai ficar uma imagem só de ruído, porque eu peguei números aleatórios aqui entre 0 e 255. Isso daqui é ruído. Parece aquela estática que a gente via antigamente em televisões, né? Se eu não colocar esse NumPy aqui, olha, ele dá problema, tá? Porque o CV2 não sabe mostrar um tensor pra gente. Então, se colocar um NumPy, ele vai fazer essa conversão e a gente consegue ver isso daqui como uma imagem. Como isso daqui é uma imagem, a gente pode fazer qualquer coisa aqui. Vou seguir só rapidinho nesse assunto, né, que a gente tá falando de imagens e tensores. Vou criar aqui um tensor rapidinho. Esse tensor eu vou preencher ele com 1, vou chamar de tensor 1. Então vai ser tort.once. E eu vou fazer como se fosse uma imagem. Aqui eu vou deixar um pouquinho menor para não ficar muito grande na tela. Vou colocar 300 por 300 por 3. E 3 são os canais RGB. Rodo aqui. Na verdade no CV2 eu acho que é BGR, tá? É o azul, verde e vermelho. É invertido. Mas beleza, vamos lá. Eu criei esse tensor com 1. O que eu vou fazer? Eu vou alterar cada um desses canais individualmente. Se eu vier aqui, só para mostrar para vocês, tensor 1. Aí eu posso falar assim, ó, quero todas as linhas, todas as colunas e o primeiro canal. Isso daqui, por exemplo, vai ser vezes 20. Se eu rodar isso daqui, ó, o terceiro canal, ele vai ficar multiplicado por 20. Então aqui eu teria o tensor com 1 preenchido no canal 2 e 3 e o primeiro canal preenchido com 0. Legal? Agora eu vou fazer isso daqui salvando. Então vai ser assim, ó. Como o que eu vou fazer é muito parecido nos dois, eu vou dar um espaço de 3 linhas. Eu vou segurar Ctrl Alt e para baixo. Aí, ó, agora eu vou ter 3 cursores, porque eu vou fazer algo parecido 3 vezes. Então, quando eu escrevo aqui, ó, vai aparecer para todo mundo, tá bom? Então, tensor 1. Aqui eu vou pegar todas as linhas, todas as colunas. O canal depois eu vou mudar, não é 0 para todos, tá? Isso aqui vai ser igual ao próprio tensor 1. Mesma coisa, todas as linhas, todas as colunas, esse canal aqui eu vou mudar. E aí eu vou multiplicar cada um por um número, tá bom? Agora eu vou começar a trocar aqui, ó. Então esse aqui é o canal 1, o de baixo é o canal 2. Aqui mesma coisa, esse é o canal 1, esse é o canal 2. Aqui eu vou multiplicar por 220, aqui eu vou multiplicar por 20 e aqui eu vou multiplicar por 250. Então se eu vier aqui, ó, tensor 1, vou pegar tudo e o canal 0, por exemplo, que é o primeiro canal, que é vírgula, né? Tá tudo 220, o canal 1 tudo 20 e o canal 250. Canal 250 não, tô ficando doido. Canal 2, tudo 250. Aí aqui a gente já vê o porquê que criar um tensor só com números 1, por exemplo, é útil, né? Porque daí eu posso multiplicar aqui e preencher com os números que eu quiser. Beleza, agora eu vou mostrar esse tensor, vamos ver o que seria a imagem desse tensor. Então eu vou usar de novo cv2 imshow tensor 1.numpy e me retornou uma imagem rosa, que está relacionado a esses valores aqui para azul, verde e vermelho. Se eu quisesse uma imagem puramente azul, por exemplo, posso deixar aqui sendo... Aqui eu nem precisaria alterar, né? Mas só para eu rodar a mesma linha de novo. Então eu vou deixar ela bem azul e pouquinho das outras cores.
Agora eu vou ter que rodar aqui em cima. Vou criar de novo ele com 1. Aí eu multiplico. Pronto, a imagem tá totalmente azul. Entenderam a ideia? Então eu criei um tensor que na verdade é uma imagem. Eu poderia construir uma imagem do jeito que eu quiser. Aplicar de repente uma função nela e ter alguma coisa nessa imagem que me interessa. Então isso daqui é bem útil, ó. Vou deixar, por exemplo, totalmente vermelho. 255 aqui e vou deixar 0 em todo o resto. Aí eu vou criar a imagem de novo aqui, olha. Crio de novo, rodo tudo. E pronto, ó, uma imagem puramente vermelha. Legal? Isso daqui para quem trabalha com imagem ou vai trabalhar com redes neurais com imagem é bem útil, tá? O vídeo já está começando a se estender um pouquinho, então eu acho que eu vou ficar por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de outras operações que são bem importantes para tensores. E eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima.